Então, uma pergunta de novo, e aí a gente, né, fecha ela por inteiro, é exatamente qual que é a dose correta de vitamina D para cada faixa etária. Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo engravidar, quanto que seria o ideal que ela tivesse de vitamina D e qual seria a dose correta para ela, né? Isso é um primeiro ponto. Agora, gestante, o senhor já tinha comentado que o interessante é tomar 10 mil unidades internacionais por dia. Mas, e durante a gestação? Quando ela se torna uma nutriz, quanto que ela tem que tomar? E depois que o bebê nasce, esse bebê precisa de vitamina D, e se precisa, quanto se calcula e a partir de que idade, de que peso a necessidade. E quando a pessoa está com mais idade, se precisa de uma dose maior. Então, num todo, são essas as dúvidas sobre quanto e como tomar. Certo, vamos tentar responder da melhor forma possível. Qualquer adulto com pelo menos 50 quilos de peso deveria tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia. E isso levaria 2 a 3, às vezes 4 meses para fazer com que lentamente a vitamina D fosse se elevando. Eu digo, o nível sanguíneo de vitamina D fosse se elevando até se estabilizar dentro de uma faixa que a gente considera adequada, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, que é dias de pandemia de coronavírus, né? Porque todo o nosso sistema imunológico, em todas as fases, seja o sistema imunológico inato ou inespecífico e o sistema imunológico, a fase adquirida, em que você começa a produzir anticorpos, todo o sistema imunológico, em todas as suas atividades, em todas as suas fases de reação contra uma infecção, são dependentes de vitamina D. Então, a informação básica, todo adulto com pelo menos 50 quilos de peso deveria tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia. Isso como suplemento, considerando pessoas que vivem, quase todos nós vivemos, em ambientes urbanos e não nos expomos ao sol, e quando nos expomos colocamos filtro solar que bloqueia a produção de vitamina D. Isso vale para as gestantes também. A gente tem aconselhado as gestantes, de uma forma geral, a tomar 10 mil unidades de vitamina D. Ocorre que a vitamina D, são duas coisas a serem observadas. A vitamina D é um hormônio lipossolúvel, né? Isso significa que ela é solúvel em gordura e que a vitamina D que nós estamos ingerindo, começamos a ingerir hoje, por exemplo, ela vai sendo coletada pela gordura que todos nós temos debaixo da pele, que é o chamado tecido celular subcutâneo. Então, essa dose pode aumentar de acordo com a quantidade dessa gordura, né? Então, se eu tenho sobrepeso ou sou obeso, eu tenho uma quantidade maior dessa gordura sobre a pele, que funciona como uma espécie de esponja, né, absorvendo a vitamina D. E é por causa disso, por causa dessa gordura que todos nós temos debaixo da pele, que a vitamina D vai lenta e gradualmente se elevando, até depois, quando chega a 3, 4 meses, está estabilizada no nível que nós desejamos. Isso significa que essa gordura debaixo da pele, ela foi absorvendo lentamente e ela já está saturada de vitamina D depois de 3 a 4 meses. Se a gordura é mais volumosa, é possível que você tenha que tomar doses bem maiores, né? Pessoas obesas podem necessitar 2,5 vezes a mais, a quantidade maior de vitamina D diária, para atingir o mesmo nível sérico das demais pessoas que têm um peso proporcional à sua altura.
Então, assim, na tentativa de aconselhar de uma forma genérica, não sei se, uma forma genérica toda a população, né, nós temos dito para essas pessoas, para a pessoa que, se ela tem próximo de 50 quilos de peso, ela deveria tomar as 10 mil unidades, por exemplo, 60, 65, até 70 quilos de peso. Se ela tem próximo de 50 quilos de peso, de 100 quilos de peso, ela deveria tomar 20 mil unidades. Ainda estamos dentro de uma dose fisiológica, porque de 10 a 15 mil unidades é o que se produz por poucos minutos de exposição solar, se eu for uma pessoa jovem, de pele clara, e estiver sob o sol forte, né, próximo ao meio-dia, e tiver todo o meu corpo exposto ao sol. Então, nessa situação, e sem filtro solar, sem interferência de vidro. Então, nessa situação, eu vou produzir essa quantidade de vitamina D. Mas essa quantidade, a quantidade de tempo que você fica exposto ao sol para obter a mesma quantidade de vitamina D, depende, então, não só da quantidade de superfície corporal que você tem exposta ao sol, mas depende da pigmentação da pele, da idade da sua pele. Uma pessoa de 70 anos pode precisar 5 vezes mais tempo de exposição para obter o mesmo tempo de exposição solar. De qualquer forma, entre 10 e 20 mil unidades você produz por exposição solar. Quando você atinge essa quantidade de 20 mil, a pele para a produção. Então a gente entende que essa é uma dose fisiológica. Então nós temos aconselhado, como a gente tem que dar uma orientação geral para toda a população, e a maior parte da população tem um peso entre 50 e 100 quilos, a gente diz, olha, se você tem um peso próximo de 50 quilos de peso, né, tome 10 mil unidades. Se você tem um peso próximo de 100 quilos de peso, tome 20 mil unidades. Se você tem um peso intermediário como 80 quilos, então tome 15 mil unidades por dia. Tomando essa dose, essa pessoa vai atingir em torno de 80, 90, 100 nanogramas por ml. Isso é perigoso? Não, de forma alguma. A dose tóxica de vitamina D o nível tóxico de vitamina D é de 240 nanogramas por ml. Então não tem problema se a pessoa se surpreender, tomou 10 mil unidades, tem 50 quilos de peso, foi medir a vitamina D, ela estava com 110 ou 120. Não há problema, ela está longe da dose tóxica, que, como eu disse, é de 240 nanogramas por ml. Agora, então isso a gente aconselha para todos, inclusive para as gestantes. Se uma gestante se uma pessoa, uma mulher está tentando engravidar e não consegue, tem abortos repetidos no primeiro trimestre da gestação, tá? É muito possível que isso seja uma manifestação autoimune. Por exemplo, eu tinha uma paciente que veio me procurar porque ela não conseguia engravidar e soube que pacientes portadoras de esclerose múltipla que tomaram doses bem mais elevadas do que essa, porque aí é uma questão terapêutica para a doença autoimune, ajustada de acordo com seu nível de resistência genética, muitas dessas pessoas vieram a engravidar. Muito bem, então a irmã dela veio me procurar, porque ela tinha tido vários abortos no primeiro trimestre da gestação, e veja só, ela tinha tireoidite de Hashimoto, ou seja, ela tinha uma doença autoimune em que o sistema imunológico agredia a glândula tireoide. E nessa situação, isso é uma corroboração ao fato de que o aborto de repetição ocorrendo no primeiro trimestre da gestação é uma manifestação autoimune em que o sistema imunológico rejeita a implantação do embrião. Essa senhora conseguiu engravidar tomando doses próprias para a doença autoimune, mas aí é o que os pacientes e seus familiares nas redes sociais começaram a chamar de protocolo Coimbra, que usa doses adequadas para, vamos dizer que a pessoa tem um nível alto de resistência, então a gente nivela
o nível sérico para contrabalançar esse nível de resistência. E essa pessoa conseguiu engravidar, agora está no final da gestação e está mantendo doses similares às pessoas que têm doenças autoimunes. Quando nós falamos em crianças, desde no momento que a criança nasce, ela deve estar tomando, deve começar tomando 1000 unidades por quilo de peso, né? Quando ela passar para 10 quilos de peso, ela deve estar tomando 2000 unidades. Quando passar para 15 quilos de peso, ela deve estar tomando 3.000 unidades, 20 quilos de peso, 4.000 unidades e assim por diante. Ou, se você preferir, você vai alcançar o mesmo cálculo se você der 200 unidades por quilo de peso. Vai dar exatamente a mesma coisa.